Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a nossa Connect TV. Estamos começando mais um Política em Foco. Hoje, o nosso entrevistado é secretário de Educação numa das principais cidades do Brasil, a cidade de Osasco. Estamos já conectados com Cláudio Pitteri, diretamente de Osasco, eu aqui diretamente de Faro. Cláudio, mais uma vez um prazer falar com você, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Eudes, grande abraço. Prazer estar aqui também, falar um pouquinho sobre a nossa cidade, a educação, a política, enfim, falar sobre os assuntos importantes da nossa região aí. Ô, Cláudio, antes, a gente evidentemente vai destinar uma parte do nosso bate-papo para falar da educação, por óbvio, mas antes eu queria falar um pouco de política. Você é um cara que viveu dentro da sua casa, né? Acompanhou dentro da sua casa grandes nomes da política brasileira que frequentavam a sua casa junto com o seu pai, naquele momento do final, né, da ditadura militar, para o início da redemocratização, e que são pessoas que talvez hoje são taxadas, né, nessa disputa política, falada assim, essa turma era toda de esquerda, mas eram pessoas que não tinham, vamos dizer, uma ligação direta com o PT. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua vivência, do teu aprendizado histórico, político, dessa transição, já que hoje a cabeça das pessoas é uma bagunça onde que parece que só tem dois lados, extrema esquerda e extrema direita. E a tua vivência é diferente disso. Fala um pouquinho disso. Não, você colocou bem, Eudes. A radicalização da política está levando a isso, né? Ninguém tem mais o direito de pensar. Quem não é ou simpatizante do Lula ou simpatizante do Bolsonaro não tem o direito de pensar, não tem o direito de expressar opiniões, não tem o direito de ter posições. O que aglutinava as pessoas, especialmente nos primeiros momentos do questionamento da ditadura, eram aqueles que tinham apreço pela democracia, apreço pelos direitos fundamentais das pessoas, apreço pelo respeito aos direitos humanos. Esses todos se juntaram em torno de propostas, né, contra a ditadura militar e no questionamento da ditadura. No segundo momento, houve, com o surgimento do pluripartidarismo, já em 81, 82, outros grupos se somaram, né, àqueles que questionavam a ditadura. Mas os primeiros eram os grandes democratas desse país, né, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro, né, e meu pai participava ativamente de todo esse processo. Então eu cansei de ver, eles frequentavam a minha casa, participavam de atividades aqui na cidade de Osasco, porque Osasco foi uma das primeiras cidades a ter prefeito do MDB, né, que era o meu pai. Então acabou sendo uma referência para os MDBistas. Eles vinham para a cidade de Osasco para participar das atividades, para discutir o futuro do país, para construir, né, todo aquele movimento das diretas já. Antes veio um movimento pela abertura, pela anistia geral e restrita, né, que aconteceu no final dos anos 70, e Osasco foi protagonista em todo esse movimento. Você citou um pouco, né, alguns nomes, tal, mas o seu pai mesmo, o Guaçu Pitteri, foi um dos grandes nomes desse período da história política do Brasil e que já tinha sido, como você citou, prefeito de Osasco. Ele foi o segundo prefeito da história de Osasco e trouxe esse ar da busca da democracia, mas abdicou de ser, vamos dizer, o nome. Ele trabalhou muito nos bastidores para toda essa gente que a gente conhece no Brasil inteiro. Então, respeito profundo ao saudoso Guaçu Pitteri, professor Guaçu Pitteri, que deixa, né, como a sua própria história como legado, mas deixou também um filho extremamente preparado que hoje atua principalmente com esse foco na educação. Mas nós vamos falar de educação daqui a pouquinho. Vamos falar ainda um pouquinho de política. Ô, Cláudio, esse período que começa agora já está fervendo os bastidores
né, da política, principalmente nas cidades, com as articulações de quem sai candidato a prefeito, o prefeito que vem para a reeleição, quem é vice, os partidos que vão apoiar, que não vão, tal, e tem algumas perguntas que ressoam em relação a isso. Rogério Lins, no caso de Osasco, tem feito um governo de excelência e mostra resultados impressionantes, colocou Osasco num momento diferenciado de ser vitrine. Acho que nunca na história de Osasco foi uma marca tão valorizada como nesse momento, reconhecida no Brasil inteiro, tal, e tem crescido nesse sentido. Ele já aponta, e meio que é lugar comum saber que o Gerson Pessoa, a princípio, é o nome que vai ser apontado para suceder Rogério Lins. E a conversa de bastidores fica aquela história: quem serão os possíveis vice? E o seu nome, evidentemente, que aparece nessa lista. É um desejo de consumo? Você trabalha todos os dias para alavancar o seu nome para ser o possível candidato a vice ao lado de Gerson Pessoa? Ô, Eudes, as pessoas que me perguntam se eu sou candidato, eu sempre respondo o seguinte: eu sou candidato a ser um bom secretário de educação. Esse é meu compromisso, é para isso que eu me dedico, esse é meu sonho de consumo, né? Fazer um bom trabalho na Secretaria de Educação, por várias razões, especialmente porque eu acredito convictamente que a educação é a política pública que pode efetivamente garantir transformação na vida das pessoas. Então, dentro dessa perspectiva, a gente faz o nosso trabalho aqui na Secretaria, estamos avançando e nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, como você mesmo disse, mas é claro que também por esse trabalho na Secretaria, também pela história que a gente tem, pela história do meu pai, né? Eu fui vereador aqui na nossa cidade 5 mandatos, ocupei cargos importantes no governo do estado, aqui na nossa cidade, fui presidente da Câmara, enfim. A gente acaba tendo o nosso nome ventilado, como você bem disse, tudo caminha e assim que deve ser, para a candidatura do Gerson Pessoa, que é o nosso deputado, que foi eleito com uma grande votação na nossa cidade, que tem feito um grande trabalho nesses primeiros dias como deputado estadual, está se credenciando e está preparado para ser o candidato à sucessão do prefeito Rogério Lins. E existem alguns nomes dentro do governo, fora do governo, de pessoas que podem acompanhá-lo nessa caminhada. O meu nome é ventilado, a gente sabe disso, a política não tem muito segredo, né? Mas é claro que eu aceitaria essa indicação, mas, repito, o meu compromisso maior é trabalhar dia a dia na educação, construir uma política educacional importante para a cidade de Osasco. Você disse que aceitaria, mas o seu foco está na educação. E aí a pergunta, você seria um vice-prefeito que continuaria com a educação como sua pauta principal, ou o vice-prefeito acaba sendo engolido por outras atribuições e não consegue se dedicar com tanto afinco a uma pauta só? A gente falou tanto do meu pai aqui, né? Meu pai dizia o seguinte, que o papel do vice, quem designa, é o titular, né? Então, se o titular quiser que o vice tenha projeção, tenha espaço, tá? Ele dá essa projeção, ele dá esse espaço. Ou ele pode deixar o vice sem muita função. Eu não gostaria, né? E colocaria isso como condição, se alguém me perguntasse, né? Você gostaria de ser o vice? Eu diria que gostaria, desde que, né, eu tivesse função. A minha vida inteira eu sempre procurei trabalhar nos espaços que eu ocupei e gostaria que fosse dessa forma. Mas esse debate ainda vai ser feito um pouco mais para frente, essa discussão vai ser feita um pouco mais para frente, e a gente, com calma, vai definir as coisas aí. Ainda falando sobre política e sobre a movimentação, a gente vê que já há uma movimentação, vamos dizer, de alguma maneira a oposição em Osasco, ela estava quietinha e continua ainda sem grandes
movimentações, mas você já vê aqui e acolá uma alfinetada, uma entrevista um pouquinho mais ousada, que faz parte um pouco do jogo. Você acha que uma candidatura, por exemplo, de um candidato como o deputado Emídio, que foi prefeito 2 vezes, com o apoio de uma máquina federal, com o apoio do Lula, tal, conseguiria, de alguma maneira, equilibrar o jogo de uma eleição que, a princípio, se imagina, entre aspas, fácil, por conta dos resultados do governo Rogério Lins, dessa sequência de trabalho? Você acha que o Emídio vindo com o apoio pesado do Lula, isso pode dar novos ares para uma disputa? Eudes, primeiro, assim, eu não acho de maneira nenhuma que a eleição pode ser, entre aspas, fácil. Eu acho que todas as eleições são complicadas, né, são difíceis. Eu concordo que o governo é bem avaliado, eu concordo que a administração vai bem, eu concordo que a gente sabe aonde quer chegar, né, especialmente nas áreas principais, nas áreas que se relacionam com a comunidade. Mas a eleição, a gente precisa ter muito cuidado, campanha eleitoral, a gente precisa ter muito cuidado. Segundo, os tempos são outros, né? Hoje a gente está num tempo, como nós dissemos no começo, de divisão. O país está dividido, a sociedade está dividida. Na medida em que o Emídio, que foi prefeito, tem uma história na cidade inegável, tem liderança na cidade, é deputado, se apresenta como um candidato do PT, quem não é PT, que é uma parcela muito significativa da população, naturalmente vai migrar para quem não for o candidato do PT. Então, esse ingrediente é novo nessa eleição. E a outra questão é assim, na eleição municipal, cabe a uma administração bem avaliada, a um grupo que está no governo, que está conduzindo bem a cidade, cabe a ele pautar a eleição. E a gente tem que pautar a eleição discutindo os problemas municipais, né? O prefeito Rogério Lins sempre diz o seguinte, que ele reconhece que ainda existem problemas, nós avançamos e ainda mais existem problemas. Então, nós temos que apresentar 2 questões nesta próxima campanha. Primeiro, mostrar os avanços, isso é muito importante, né? Mostrar tudo o que foi feito. E segundo, o que nós pretendemos fazer com os problemas que ainda existem. E só quem foi capaz de fazer tanto é que pode se credenciar a apresentar soluções para os problemas. Muito bem. Vamos deixar de lado agora essa parte da política nacional, das disputas eleitorais. Vamos falar de educação. A gente tem amizade, e é público isso, e eu lembro muito bem que quando você foi convidado para ser secretário de Educação e tal, o brilho no olhar, né, a tua empolgação por aceitar o desafio de uma causa, de um assunto, de uma pauta que você viveu a vida inteira. A educação fez parte, você foi professor, seu pai foi um espetacular professor, a educação sempre teve nisso, na sua história. E eu vi que tinha um brilho no olhar ali. Como que manter essa chama acesa? Evidentemente, tem muita coisa boa que se comemora, mas tem desafio todos os dias. Recentemente, o desafio, por exemplo, que entrelaçou segurança pública com educação. É um desafio diferente, assustador, e que vocês tiveram que pensar em soluções e agir muito rapidamente. Como é que é manter a chama acesa e a alegria de trabalhar com a pauta, talvez, dos seus sonhos? Eudes, em primeiro lugar, eu me sinto completamente realizado hoje sendo secretário de Educação, do ponto de vista de motivação, do ponto de vista de envolvimento, etc. Eu sempre faço, de manhã, de verdade, Eudes, todos os dias quando eu saio da minha casa, eu penso no seguinte, nesse momento tem 71 mil crianças de Osasco se dirigindo para as nossas unidades. Aquilo me dá a exata noção da minha responsabilidade.
E eu penso o seguinte, que o dia que eu não me assustar mais com essa responsabilidade, está na hora de eu ir embora, né? Porque estando alerta, né, estando consciente do tamanho da minha responsabilidade, a gente falha menos. Claro que a gente está sujeito a falhas, claro, como você disse, que os problemas existem. Muitos problemas que surgem estão sob a nossa governabilidade, né? Mas outros não estão sob a nossa governabilidade. E nesse momento da questão da segurança, foi mais ou menos nessa linha, né? Felizmente, a gente aqui em Osasco tinha partido para algumas questões que acabaram nos ajudando muito. Especialmente, nós já tínhamos finalizado, em fevereiro, março, tínhamos finalizado a instalação do monitoramento em todas as nossas unidades escolares e criamos a Central de Monitoramento Escolar, que é uma central dedicada às unidades da educação de Osasco, da rede municipal. Então, esta situação nos permitiu, em primeiro lugar, no momento de crise, a gente já... vai acontecer problema em tal escola, as fake news que tanto trouxeram problemas para nós, a gente já colocava uma atenção maior nas escolas através do nosso monitoramento, né? Segundo, foi tendo o monitoramento que nós tivemos condição de, em poucos dias, disponibilizar para a nossa rede e para a rede particular também o nosso botão de alerta escolar, né, que é um botão que é acionado por alguém na escola em qualquer tipo de ocorrência, né? Então, isso nos ajudou muito. Além da parceria, do diálogo constante, especialmente no momento da crise, com a Guarda Civil Municipal, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, que foram muito parceiras nossas nesse momento e nos ajudaram a atravessar aquela crise sem ter nenhum tipo de ocorrência e com um pouco mais de tranquilidade, se é que a gente pode falar que houve tranquilidade. Sim, sim. Cláudio, até só para eu entender, isso eu não sabia. Existe uma central de monitoramento específica para as escolas? Isso para mim é novidade, interessante isso. Nós, Eudes, tínhamos, até o ano passado, muitas ocorrências de furto e vandalismo dentro das escolas municipais. Foi isso que nos motivou a instalar o monitoramento nas unidades escolares. O vandalismo, o furto, às vezes, da fiação de cobre da unidade, trazia um problema muito grande, porque às vezes você ficava 2, 3 dias para recompor a instalação elétrica da unidade, além de outros prejuízos que existiam. Então, a gente acabava suspendendo as aulas 2, 3 dias. Então, nós fizemos alguns estudos, também com a participação da Guarda Municipal, da GCM, né, que foi parceira nesse processo, e escolhemos o monitoramento. Ao invés da vigilância com pessoas dentro das escolas, a gente partiu para o monitoramento. Hoje, Eudes, com muita felicidade, a gente fala assim, no mês de junho, nós não tivemos nenhuma ocorrência nas nossas escolas. A gente tinha 3, 4 ocorrências por final de semana. Nos feriados, eram 6, 7 ocorrências por feriado. Hoje, todas as nossas escolas monitoradas, nós temos como você disse, uma central de monitoramento exclusiva da Secretaria da Educação, que fica no Centro de Formação de Professores, e que está integrada também ao COI, né, que é a central da Prefeitura, né, a central maior. Então, qualquer ocorrência, nós acionamos o COI ou acionamos diretamente a Guarda Municipal e rapidamente as nossas viaturas chegam nas nossas unidades. Muito bem. Cláudio, a gente ainda vive um momento e acho que isso vai se estender por muitos anos ainda, de recuperação do tempo, do conteúdo, da vivência perdida no período da pandemia. E você assumiu a secretaria justamente neste momento. Que planejamento que foi feito, o que está sendo executado e qual a previsão, se é que existe uma previsão ou um planejamento de que esse lapso, né, esse gap seja regularizado, principalmente com as crianças do atendimento municipal, que são as crianças mais novas, que talvez sejam as que tenham sentido maior prejuízo
em não frequentar as escolas, em não ter o convívio com os colegas? Como é que está esse assunto? Eudes, a pandemia, ela atropelou qualquer tipo de planejamento que existisse na área da educação. Do ponto de vista de... primeiro, assim, se falava assim, plataformas digitais para educação, aulas online para educação, ensino à distância, especialmente no ensino fundamental, primeiro a quinto ano, que, né, são os alunos que a gente atende na rede municipal. Isso é médio prazo, longo prazo, vamos com calma, tal. De repente veio a pandemia e isso é para amanhã, né? Então, primeiro ponto é esse, né, que nós fomos atropelados, todos os planejamentos foram atropelados. E a gente tem que ir procurando repor isso da melhor forma possível. Segundo, que ao mesmo tempo que nós abreviamos a utilização de tecnologia nas nossas plataformas e nas nossas atividades, elas ficaram irreversíveis, né? A tecnologia mostrou que as plataformas digitais que são grandes parceiras da educação. Então, a gente tem que agora, não dá para voltar atrás como era antes, né? Essa é a verdade. A gente está utilizando plataformas digitais novas, etc. Então, tudo isso também trouxe um novo desafio, manter essa nova perspectiva de ensino. A gente tem trabalhado muito nessa questão, dialogando, sem perder, e eu faço questão de dizer isso, sem perder o humanismo dentro das nossas escolas, sem perder o contato entre professor e aluno, sem perder o contato entre os alunos terem contato entre eles, sem perder a presença dos pais dentro do dia a dia da escola. Isso é muito importante, né, para outros aspectos. Então, tem que encontrar o equilíbrio entre essas situações. Mas, mesmo assim, a gente tem avançado muito na questão da tecnologia. Estamos entregando notebooks, né, para os alunos do 5º, 4º e 3º ano. Primeiro, para os do 5º ano, que estão encerrando a sua relação com as escolas municipais. A partir do 6º ano, eles vão para as escolas estaduais, mas para que a gente possa fazer essa reposição. É difícil mensurar tempo, Eudes, é muito difícil mensurar tempo. Tem todos os tipos de estudo, né? Agora, é claro que com a tecnologia, isso vai ser um pouco abreviado, não vai ser tanto tempo como talvez se falasse no começo. Mas a gente, independentemente do tempo, a gente tem trabalhado com muito esforço para recompor o quanto antes esses prejuízos. Falando dos professores, que a gente sabe que sempre é uma relação complexa, né? De amor e ódio, de tensão permanente, de agradecimento e, ao mesmo tempo, de cobrança permanente entre professores e gestão pública. Como tem sido essa relação com os professores da cidade de Osasco, já que também a gente está falando de novas tecnologias, de recuperar tempo perdido e tal, mas boa parte dos próprios professores também não tinham essa vivência da tecnologia. Como é que está sendo feito esse equilíbrio? Então, Eudes, a gente está procurando ter uma relação muito respeitosa com os professores, né? Respeitando todas as discussões que surgem, todas as reivindicações que surgem. O prefeito tem um compromisso, e eles nos cobram muito, de que a gente tenha a maior remuneração da região, a melhor hora-aula da região. Nós avançamos bastante nisso nos últimos 2 anos, felizmente. Hoje a gente ainda não chegou nesse objetivo, mas avançamos muito. A cidade de Osasco hoje está a 2ª cidade da região na hora-aula. Há 2 anos e meio, 3 anos não era isso, não era essa a nossa realidade. Quando você consegue avançar com essa questão, surge uma outra situação que está nos ajudando muito. A gente perdia muitos professores que faziam concurso em outras cidades e que a remuneração era melhor, eles acabavam indo para outras cidades. Hoje a gente diminuiu muito esse movimento. E isso cria um vínculo maior do professor com o aluno, isso cria um vínculo maior do professor com a nossa rede, né? Isso tem trazido um resultado muito importante. Então a gente tem uma relação respeitosa. E você disse bem, quando começou a pandemia, eu estava dando aula na Fiel, aqui no nosso centro universitário, e eu tinha muita dificuldade de
me adaptar às plataformas digitais, né, como professor. Então, a capacitação, e isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Qualquer plataforma digital que a Secretaria da Educação compra, a gente pergunta né, como será feita a capacitação dos professores. Porque é muito importante que o professor conheça essas plataformas, porque essa plataforma, para que ele possa exaurir tudo que a plataforma proporciona. Porque é aquela história, você compra um Boeing e põe um piloto de teco-teco para pilotar. Não pode, né? Então, todas as nossas plataformas, a gente faz questão de incluir a capacitação dos professores para que eles conheçam as plataformas e utilizem a plataforma da forma adequada. Alguns professores da cidade de Osasco têm recebido prêmios repetidamente aí nos últimos anos, né, sendo reconhecidos nacionalmente e tal. E eu vejo você... eu vou fazer um elogio aqui ao amigo. Você tem um perfil muito discreto, que nem sempre é visto na política. E quando um professor da rede pública de Osasco é premiado, é prestigiado, eu, em nenhuma das vezes, vi você tentando se apropriar deste lugar, desta situação, dessa notoriedade daquele momento ali, respeitando o espaço do professor. E isso é uma característica muito sua, você é um cara discreto, né? Esse tipo de premiação, de reconhecimento do professor, que na verdade acaba sendo um reconhecimento do sistema de ensino como um todo, ele também acaba levando aos demais professores a se dedicarem mais, a serem mais criativos, a ousarem ser melhor o tempo todo? Você sente isso na rede? É assim, primeiro que eu acho que o professor que é reconhecido pela sua atividade, né, e ganha prêmios, como a gente felizmente vê muito na nossa rede, ele tem que ser o protagonista desse momento, né? Por mais que ele tenha tido todo o apoio, suporte para que ele realizasse a sua ideia, né, isso é importante dizer. Ele foi lá, apresentou uma ideia, a secretaria deu a ele todas as condições para ele avançar. E quando ele é reconhecido, é claro que houve um papel, um trabalho da secretaria, porque alguém da secretaria podia dizer assim, não faça isso, nós não... Né? Então, eu estimulo muito as pessoas a saírem da caixinha. Eu falo exatamente dessa forma. Tragam ideias novas, saiam da caixinha, não tenham medo de apresentar novas ideias, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou pensando isso, mas alguém vai achar ruim, ou eles não vão gostar da minha ideia. Pode ser que a gente não goste da ideia, pode ser que a ideia seja inexequível, mas pode ser que a ideia seja uma grande ideia e a gente vai trabalhar para viabilizar essas ideias. Mas, então, o momento é dele, né? O protagonismo é dele, né? E a gente sabe disso, né? Segundo, sendo muito sincero, quem tem que aparecer nesse momento é o professor e o prefeito, né? O professor, eles são os protagonistas, tá? O secretário, né, tem que dar o suporte, tem que dar as condições. E é claro que a gente projeta essas situações para a rede. Para estimular essas práticas positivas na nossa rede, a gente tem aqui o que a gente chama de Prêmio Professor Inovador, que é um prêmio em dinheiro mesmo para os professores que apresentam ideias novas, apresentam novos projetos. Tem uma comissão julgadora que avalia os projetos inscritos e que no final do ano a gente faz uma solenidade para entrega. Esses próprios projetos, essas próprias ações que são apresentadas no Professor Inovador acabam sendo encaminhadas para outros locais e muitas vezes são premiadas também fora da nossa rede, fora do âmbito da nossa rede. E a gente acompanha esse prêmio Professor Inovador, já é uma tradição aí e é muito aguardado. Sempre tem uma cobertura interessante aí da imprensa regional e é bacana mostrar, né, a qualidade desses professores, porque talvez uma coisa errada, uma avaliação errada da sociedade de maneira geral, que fala, os professores de hoje não são mais vocacionados, não, está cheio de professor vocacionado, está cheio de professor
que a vida dele é a educação, e acho que é importante mostrar isso para a sociedade. Cláudio, mudando agora um pouquinho o enfoque, mas ainda dentro da educação. Osasco era uma cidade dormitório, depois virou uma cidade industrial, depois virou uma cidade de serviços, e hoje é uma cidade de tecnologia, sem dúvida nenhuma. Ela é o berço de grandes empresas, os tais unicórnios, né? Essa nomenclatura mais moderna, tal. A educação de Osasco pensa no futuro, planeja o futuro para, desde a base, criar profissionais para que venham no futuro a ocupar esses espaços, já que essa é a nova vocação da cidade. Como é que tem sido feito esse planejamento e esse trabalho? Eudes, a tecnologia também está presente nas nossas escolas, pensando nisso. É claro que as crianças, os nossos alunos são até o 5º ano e eles têm uma jornada grande pela frente, etc. Mas a gente sabe que nesse momento as vocações começam a aparecer. E eu tenho um exemplo dentro da minha casa. A minha filha mais velha, lá no 2º, 3º ano do ensino fundamental, com 8, 9 anos, ela teve um dia na escola uma aula de robótica, né, com Lego, uma coisa bem, né, um pouco até descompromissada. Mas ela gostou tanto que, a partir daquele momento, ela dizia o seguinte: eu vou estudar engenharia de automação, robótica. E hoje ela é engenheira de automação. Então, foi aquela aula lá no 2º ano, né, que despertou nela a vocação de estudar engenharia de automação. Então, eu acredito nisso porque tenho esse exemplo dentro da minha casa, né? Então, familiarizar os nossos alunos com a tecnologia é importante, para que uma boa parte deles, ou uma parte deles, se dirijam para a área de tecnologia e possam, assim, essas empresas que vêm para a cidade têm trazido muitos recursos, né? O salto que Osasco deu no PIB nacional, a arrecadação do município cresceu, isso nos permite oferecer novos serviços, né? A partir do momento que a arrecadação cresceu. Tudo isso é muito importante, mas seria melhor ainda se os postos de trabalho, que são muito bem remunerados dessas empresas, fossem ocupados por osasquenses, né? Então, a gente pensa nisso também, e é por isso também que a gente apresenta várias plataformas de tecnologia para os nossos alunos, para a questão da tecnologia ser alguma coisa muito, muito familiar para os nossos alunos desde o começo. Muito bem. Você citou aí, em um determinado momento, que a responsabilidade, né, de todos os dias lembrar que são 71 mil alunos, 71 mil crianças indo para as escolas, e no futuro, e no fundo, esses 71 mil são 71 mil pais de família no futuro, trabalhadores. Aí eu quero fazer uma pergunta mais filosófica. Pensando em tudo isso, a preparação que essas crianças estão tendo hoje, no crescimento da cidade, né, esse expoente tecnológico que Osasco se transformou, criando até siglas, né, nomes Osvalley e tal, tem todo um charme em torno disso daí. Como é que você enxerga Osasco daqui a 20, 30 anos? Para onde dá para crescer mais, dá para crescer melhor? Qual é o sonho aí do Cláudio Pitteri para Osasco daqui 20 ou 30 anos? Eu acho que a gente hoje fez uma opção inteligente de transformar a cidade de Osasco num polo de tecnologia. Eu explico por quê. Você conhece muito bem Osasco, você é osasquense, né? Sabe que Osasco hoje é uma cidade extremamente adensada. Então, nós não temos espaço para trazer grandes indústrias, né? Nós não temos espaço para atrair grandes parques industriais, nós temos que trazer indústrias que gerem divisas, como as empresas, esses unicórnios geram, mas também que ocupem os espaços que nós temos disponíveis, né? Osasco tem muitos atrativos, Osasco é uma cidade muito bem localizada, fica aí, é atravessada por uma série de rodovias, o acesso à cidade através da ferrovia, do metrô, é muito rápido, né? Então, a gente tem que trabalhar de acordo com a vocação da cidade. Nós estamos trabalhando dessa forma. Então, eu vejo com otimismo o futuro da cidade de Osasco.
Acho que a gente está conseguindo um equilíbrio entre essa arrecadação da cidade e as nossas demandas, né? E estamos com isso conseguindo também criar políticas interessantes, novas, várias, né? Osasco, por exemplo, é importante dizer, tem o cartão Nosso Futuro, que é a maior política de segurança alimentar municipal do Brasil, né? Poucas prefeituras, ou melhor, nenhuma prefeitura oferece uma política de segurança alimentar tão eficaz quanto a Prefeitura de Osasco. Então, tem vários programas na educação, na saúde, na assistência social, para trabalhar com as pessoas que mais precisam. É muito importante a cidade ser rica, isso é muito importante, mas é mais importante a cidade fazer com que a sua riqueza chegue para os seus moradores. E é esse que é o esforço que se tem aqui na cidade de Osasco. Então, eu fico muito tranquilo, porque entendo que realmente a cidade está no caminho correto. Para finalizar, agora vou fazer, porque depois dá um corte bom isso daqui. Ô, Cláudio, você é um cara próximo do prefeito Rogério Lins. Rogério Lins encerra o ciclo dele como prefeito de Osasco obrigatoriamente no final do ano que vem. Você acha que o Rogério Lins vai colocar o chinelo, vai aposentar? ou ele não se aguenta? Qual que é o futuro? Qual que é o seu palpite? O Rogério é um cara trabalhador, né? Se tem alguma coisa que mais me admira no Rogério, entre tantas características positivas, é a força de trabalho que ele tem, né? Ele acorda cedo e vai dormir tarde, e muito, assim, todos os dias. A gente percebe isso porque às vezes ele manda mensagem por WhatsApp a 1h da manhã e quando é às 6 já está cobrando aquilo que ele mandou às 1 da manhã, como se tivesse dado tempo da gente resolver, né? Então, ele tem uma força de trabalho enorme. Hoje é um homem amadurecido pelas 2 experiências que teve como prefeito de Osasco, né? Que não é pouca coisa, né? É uma grande responsabilidade. E eu acho que o Rogério está credenciado a ocupar grandes postos aí. Difícil falar, vai ser governador, mas está credenciado a ocupar, a ter uma carreira política brilhante. Isso que é importante, né? E a gente fica por aqui torcendo por ele, né? Para que ele nos represente aí com a mesma capacidade, com a mesma vontade de servir que ele demonstra como prefeito da nossa cidade. Eu acho que é essa a percepção que todo mundo tem. Ele é irrequieto, e essa história, né? Parece que tem rodinha no pé. Onde você vai dentro da cidade, o Rogério está aqui, está lá. Não é aquele prefeito de gabinete, né? Não. Ele gosta da rua, gosta do povo. E eu sempre digo, que ele dá o tom. Se ele é assim, os secretários têm que fazer o mesmo, né? Até porque, se a gente não fizer, ele vai lá no bairro tal e liga, estou indo para lá, vamos, me encontra lá que eu quero discutir tal problema. E faz com que a gente esteja presente também, né? Isso é importante, né? Antes de vir aqui para a gente fazer a entrevista, eu estava visitando uma escola lá no Jardim Bonança, conversando com os moradores, sabe? É muito importante, esse contato é fundamental. A gente acaba vivenciando de perto o problema e alguns problemas que a gente às vezes nem percebe, não capta que existem, você acaba presenciando e buscando solução para eles. Tem coisa que o relatório e a estatística não mostra, é só o olho ali, olho no olho, né, enxergar o problema pessoalmente ali que vai acontecer. Cláudio, eu quero mais uma vez, até antes de te agradecer, que é a minha obrigação, né? É minha obrigação agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, mas mais do que isso, parabenizar, sem aquele constrangimento, porque é meu amigo, eu não posso parabenizar, não. Eu sei da tua dedicação, sei o quanto você é um cara apaixonado pela educação, que vive essa educação de Osasco aí, está ajudando a transformá-la para que no futuro a cidade seja melhor ainda, e tenho muito orgulho de ser seu amigo. Muito obrigado pela entrevista, suas considerações finais. Fala bem de mim agora e não vem falar de Palmeiras, hein? Oi, eu disse 2 coisas. Primeiro, eu sempre agradeço a todos os servidores da educação, porque a gente, essa responsabilidade que a gente tem, se alguém lá na ponta falhar, a gente, todo o trabalho sucumbe, né? Então, eu sempre agradeço a todos os servidores, professores, pessoal da área operacional, pessoal da área administrativa, pessoal da cozinha, enfim,
todos que nos ajudam nesse grande desafio, nessa grande jornada que é ser secretário da Educação no município do tamanho de Osasco, né? Segundo, te agradecer pela entrevista, né? Você é um grande... A gente sempre fala isso, nós somos amigos, né? Mas a gente sabe separar as coisas, né? Você é um grande profissional, uma pessoa que acredita nos desafios que você se impõe, corajoso, né? Eu não tenho, já te falei isso pessoalmente, né? Que eu não tenho a coragem que você teve de sair daqui para Portugal, construir uma nova vida, né? Tem que ter muita coragem com a família, etc. Então, te mandar um grande abraço, né? E dizer o seguinte, Palmeiras vai bem, felizmente, fique tranquilo, viu? Que a gente estamos serenos por aqui com essa questão. Essa história do Abel Braga do Abel Braga, do Abel Ferreira. Oh, meu Deus, o Abel Ferreira no Palmeiras e agora uma avalanche de outros técnicos portugueses no Brasil está fazendo um bem para a imagem do futebol brasileiro, porque aqui na Europa muito se fala agora dos clubes brasileiros o tempo todo. Isso, de alguma maneira, ajuda. Agora, Abel Ferreira, técnico do incrível time do Palmeiras, deve ser por aí, né, as manchetes? Não, eu falo editorial. Que ninguém conhecia, nem você conhecia o Abel Ferreira, e um amigo meu aqui de Portugal, Paulo Bernardo, falou, olha, o Palmeiras está levando o melhor técnico de Portugal nesse momento, na época lá. E eu acho até que na época eu comentei isso com você e está aí, né? O Abel realmente ele é fora da curva. A única coisa que eu vou ficar atento e vou me manter alerta é para que não mude nos livros de história dos alunos do ensino de Osasco, para que não tenha lá que o Palmeiras tem Mundial, porque isso não é verdade. Não. Pode falar palavrão na entrevista ou não? A gente tem que ir depois. Obrigado, um abraço aí, viu? Valeu. Um abraço, obrigado, Cláudio. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam mais uma vez nesse Política em Foco. Espero que tenham se entretido, aprendido um pouquinho com a gente também aqui. Eu sempre aprendo a cada nova entrevista e que continuem conectados com a Connect TV. Valeu, um abraço.